o tema dessa noite, que é São Miguel Arcanjo, a partir do magistério. Quem está acompanhando a novena, seja presencial, seja pelas redes sociais, tem percebido que em cada noite a gente tem dado uma pitada de como nós podemos compreender melhor a devoção a São Miguel Arcanjo e como nós podemos viver melhor. Por quê? Porque é muito bom a gente saber o que a gente vive, né? Então, eu sei que a devoção a São Miguel Arcanjo está enraizada na Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus fala de São Miguel Arcanjo. Nós vimos tantos testemunhos de santos que nós reverenciamos, santos que nós elevamos as nossas preces em súplicas, e que esses santos eram devotos de São Miguel Arcanjo. E hoje nós queremos ver essa devoção a São Miguel Arcanjo a partir dos papas, que são essa continuação do ministério de Pedro para a nossa igreja, né? Os nossos líderes, aqueles que nos conduzem de acordo com a vontade de Deus. Então, eu separei aqui algumas falas de alguns papas que eu queria apresentar para vocês. O papa que mais se destaca na devoção a São Miguel Arcanjo é o Papa Leão XIII, porque foi o Papa Leão XIII quem compôs essa oração que nós rezamos no final das missas, que é conhecida como o Pequeno Exorcismo de Leão XIII. Diz a história que o Papa já havia presidido uma missa, estava assistindo uma segunda missa, no sentido de dar assistência, né? Estava assistindo uma segunda missa e de repente ele saiu e se trancou no seu escritório. Aí o seu secretário tentou falar com ele, depois de um tempo ele abriu a porta e entregou a oração por escrito. E disse ao secretário que ele queria que essa oração fosse rezada em todas as igrejas do mundo todo, porque ele tinha tido uma visão do demônio destruindo a igreja. E aí ele entendeu que a igreja precisava suplicar a São Miguel Arcanjo que defendesse a igreja e o povo de Deus. Assim, a partir de 29 de setembro de 1891, todas as igrejas no mundo passaram a rezar essa oração no final da missa, até a reforma litúrgica com o Concílio Vaticano II, quando essa oração então foi suprimida. Mas para a gente perceber o quão importante essa oração é e quantos anos a igreja rezou essa oração, né, continuamente, diariamente, suplicando essa defesa de São Miguel Arcanjo. Isso nós devemos ao Papa Leão XIII. O Papa Pio X, em setembro de 1903, ele disse o seguinte: Deus, na primeira luta, venceu, servindo-se do arcanjo São Miguel. Devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará como outrora, com o socorro e ajuda deste arcanjo bendito. O Papa Pio X falando para nós que as nossas lutas atuais, elas vão terminar como aquela luta que acabou lá no princípio, né? Quando São Miguel expulsou o demônio do céu. Por quê? Porque nós temos a ajuda, nós temos o socorro de São Miguel. O Papa Pio XII, em maio de 1940, disse assim: é urgente, mais do que nunca, recordar a proteção de São Miguel, lembrando que ele é o protetor e defensor da igreja e dos fiéis, o guardião do paraíso, o apresentador das almas junto de Deus, o anjo da paz e o vencedor de Satanás. Quantos atributos, né, que o Papa Pio XII dá aqui a São Miguel Arcanjo: protetor, defensor da igreja, do povo de Deus, guardião do paraíso, aquele que apresenta as almas junto de Deus, anjo da paz, vencedor de Satanás. São atributos de São Miguel Arcanjo. São formas da gente compreender quem é e qual é a missão de São Miguel Arcanjo. O Papa Paulo VI, ao inaugurar, ao fazer a abertura da segunda sessão do Concílio Vaticano II, ele disse a seguinte frase aos bispos e cardeais que estavam ali, né? Nós vos saudamos, diletíssimos irmãos em Cristo, que chamamos de todas as partes do mundo, de todas as paragens até onde a Santa Igreja Católica estende a sua organização hierárquica. Nós vos saudamos, a vós que, aceitando o nosso convite, acorrestes a celebrar juntamente conosco
a segunda sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II, a qual hoje, sob a égide do arcanjo São Miguel, celestial protetor do povo de Deus, temos a alegria de inaugurar. Então, a segunda sessão do Concílio Vaticano II foi inaugurada sob o patrocínio, sobre essa proteção de São Miguel Arcanjo. Um Papa mais próximo da nossa memória e do nosso afeto é o Papa São João Paulo II. É santo, E a gente tem veneração por ele. A gente tem a relíquia dele aqui ao lado, E a gente sabe da importância que ele tem para a igreja, para a juventude, para a família, para o espírito da nova evangelização, como esse homem foi, de fato, um homem santo. O Papa João Paulo II tem algumas falas sobre São Miguel, mas eu gostaria de destacar a visita que ele fez ao Monte Gargano, o santuário de São Miguel Arcanjo, no sul da Itália, no dia 24 de maio de 1987. Então, o santuário de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano é um santuário internacional, também é basílica, e lá tem a aparição de São Miguel Arcanjo, reconhecida pela igreja. O Papa São João Paulo II disse assim: a este lugar, como já fizeram no passado tantos predecessores meus na cátedra de São Pedro, vim também eu gozar um instante da atmosfera própria deste santuário, feita de silêncio, de oração e de penitência. Vim para venerar e invocar o arcanjo São Miguel, para que proteja e defenda a Santa Igreja, no autêntico testemunho cristão, sem compromissos e sem acomodamentos. O Papa vai lá porque quer venerar São Miguel, vai lá porque quer pedir a proteção de São Miguel. Hoje ele é santo, e em vida ele gozou dessa devoção, e utilizou-se desse caminho que Deus deixou para nós, que é a proteção de São Miguel Arcanjo. O Papa Bento XVI, em 2007, na festa dos arcanjos, durante a homilia, falando sobre São Miguel Arcanjo, ele disse o seguinte: encontramo-lo na Sagrada Escritura, sobretudo no livro de Daniel, na carta do apóstolo São Judas Tadeu e no Apocalipse. Deste arcanjo, tornam-se evidentes nestes textos duas funções. Ele defende a causa da unicidade de Deus contra a soberba do dragão, da serpente antiga. É a perene tentativa da serpente de fazer crer aos homens que Deus deve desaparecer, para que eles se possam tornar grandes, que Deus é um obstáculo para a nossa liberdade e que por isso devemos desfazer-nos dele. Mas o dragão não acusa só a Deus. O Apocalipse chama-o também de o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante de Deus. A outra função de Miguel, segundo a Escritura, é a de protetor do povo de Deus. E aqui eu queria abrir um parênteses nessa nossa fala, para lembrar o quanto atual essa homilia do Papa Bento é para nós. Ele está falando aqui de uma sociedade que quis decretar o fim de Deus. E a gente viu isso ali no início, meados da metade dos anos de 1900, A gente viu ali todo o movimento para dizer que o ser humano não precisava mais de Deus, que o ser humano se bastava por si só, que Deus era uma utopia, que Deus alienava as pessoas, e que o ser humano tinha todo o poder em suas mãos, o avanço da ciência, da tecnologia. E aí a Segunda Guerra Mundial matou um monte de gente, e o povo percebeu que precisava de Deus. E aí a gente vê um retorno, à fé, à espiritualidade. E agora, nesse momento da sociedade, nós estamos vivendo uma oh meu Deus do céu, estão tirando o Cristo do meio. Nem vou tentar falar de novo, porque hoje eu estou cansado. Mas estão tentando tirar Cristo do nosso meio, nos símbolos, estão tentando tirar Cristo da educação, estão querendo tirar Cristo das datas celebradas. Por quê? Porque querem dizer que Cristo é só mais um, e que Ele não representa o todo,
Então, assim, quem quer segui-lo, siga ali, privadamente, às escondidas, porque somos uma sociedade que não permite essa imposição da religião. Isso é tão perigoso, meus irmãos, o tempo que a gente está vivendo, e a gente vai aceitando. Ah, não é para tirar? Tira. Ah, não pode falar, mas não, tá bom, não fala. E a gente vai aceitando. E aí a gente vai perdendo a referência, a gente vai perdendo os valores. Uma sociedade que não tem os valores se transforma numa sociedade caótica. Então essa fala do Papa é muito importante. E aí, o que é que o Papa fez? Disse, vamos pedir a defesa de São Miguel para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Por fim, o Papa Francisco, em julho de 2013, ao inaugurar nos Jardins do Vaticano uma estátua de São Miguel Arcanjo, disse o seguinte: encontramo-nos aqui, nestes Jardins do Vaticano, para inaugurar um monumento dedicado ao Arcanjo São Miguel, padroeiro do Estado da cidade do Vaticano. Nos Jardins do Vaticano existem diversas obras artísticas, mas esta que hoje se acrescenta assume um lugar de particular relevo. Miguel, que significa quem é como Deus, é o campeão do primado de Deus, da sua transcendência e do seu poder. Miguel luta para restabelecer a justiça divina, defende o povo de Deus dos seus inimigos, e sobretudo do inimigo por excelência, o diabo. E São Miguel vence, porque nele é Deus que age. E ainda o Papa Francisco, em 29 de setembro de 2017, durante a missa, ele disse o seguinte sobre São Miguel: Miguel, o grande Miguel, aquele que combate o demônio. Para nós que estamos a caminho nessa nossa terra, rumo ao céu, Miguel nos ajuda a combatê-lo, a não nos deixar seduzir por este espírito maligno que nos engana com a sedução. Precisamente por esta razão, hoje agradecemos São Miguel esta luta que faz pela igreja e por cada um de nós, e peçamos-lhe que continue a defender-nos. Quantas seduções o demônio faz em nossas vidas diariamente para nos tirar do caminho de Deus? Quanta tentação a gente enfrenta a cada dia, e a gente sabe que a gente pode contar com a defesa de São Miguel Arcanjo. Não percamos tempo, meus irmãos. Saibamos viver essa devoção e vamos extrair dessa devoção, vamos extrair dessa riqueza que Deus deixou para nós, que é a proteção de São Miguel Arcanjo, os frutos, para que possamos caminhar sempre na vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.